muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É muita responsabilidade, mas eu sei que o Senhor está à frente. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Vamos orar. Pai, obrigada por essa noite, obrigada porque eu sei que você está aqui. Obrigada, Senhor, porque eu sei que você vai falar com a gente nessa noite, assim como o Senhor falou comigo e ministrou tantas coisas ao meu coração através dessa palavra. Eu sei, Senhor, que você vai falar com os meus irmãos, e eu te agradeço por isso. E eu peço, Senhor, que todo impedimento agora caia por terra, em nome de Jesus, para que a sua palavra alcance os nossos corações e encontre corações abertos, Senhor. Que os nossos corações nessa noite sejam como terras férteis, onde a tua palavra vai germinar e vai frutificar para a tua glória. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Gente, essa é uma noite muito especial. E hoje eu queria conversar com vocês, falar com vocês sobre oração. O tema da mensagem de hoje é aprendendo a orar com Jesus. Mas antes da gente começar a falar especificamente sobre oração, o Senhor me incomodou para que antes da gente começar eu falasse com você que o Senhor quer que a gente veja a oração de uma forma diferente nessa noite. Porque muitas vezes, quando a gente fala assim, a pregação hoje é sobre oração, a palavra é sobre oração, o estudo é sobre oração, muitos corações se fecham para esse assunto. Muitos corações têm resistência para ouvir falar sobre oração. Porque, na verdade, a Bíblia diz que o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto para quê? Para orar, para buscar a Deus, para jejuar. Mas a nossa carne, ela é fraca para essas coisas. Então, muitas vezes, quando a gente vai falar sobre esse assunto, a gente tem uma resistência muito grande. Muitas vezes porque a gente não ora, não tem uma vida de oração. Então, quando a gente vai falar sobre isso, vem uma culpa, né? Um desespero. Vai falar sobre oração, mas eu nem oro. Eu nem sei fazer isso, eu nem sei por onde começar. Então, em nome de Jesus, o Senhor quer que nessa noite a gente venha a partir de um ponto em que a oração é um presente. Ele quer que você enxergue a oração nessa noite dessa forma. Que a oração não é um fardo, a oração não é um peso, a oração não é uma obrigação desesperadora que a gente precisa cumprir, sabe, desesperadamente, senão a gente está afadado a fracassar. Não é assim que Deus quer que você veja a oração, não é assim que Deus quer que eu enxergue a oração. A oração é um presente, a oração é um privilégio, a oração é um livre acesso que Jesus abriu, sabe, um caminho que Jesus abriu para que eu e você pudéssemos nos achegar a Deus. A nossa condição antes de Jesus nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, e de maneira alguma nós podíamos nos aproximar de Deus. Mas agora, a partir de Jesus, Ele abre para a gente um novo e vivo caminho, e você pode se achegar ao trono da graça de Deus com confiança. Isso é um presente, apoiado nos méritos de Cristo. Então hoje você pode fechar os seus olhos e orar. E não somente dizer Deus, Senhor, mas você pode dizer Pai, meu Pai. Então a oração é um presente, amém? E agora eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. E tendo terminado, um dos seus discípulos disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então aqui, eu fui muito agradecida mesmo quando eu vi que os discípulos fizeram uma pergunta tão atual. Porque, olha, as dúvidas são muitas. Quem nunca teve dúvidas aqui de como orar? Senhor, por onde eu começo? Que palavras eu uso? Como que se ora corretamente? Sabe, qual é a oração que Deus ouve? Como que eu vou ter as minhas orações respondidas? Então, essa pergunta foi pontual dos discípulos para Jesus, né? Eles estavam ali, eles estavam vendo que Jesus tinha uma vida de oração. E que inteligente perguntar, Senhor, ensina-nos a orar, porque a gente não sabe orar. Sabe, essa é uma pergunta que a gente pode trazer hoje para a nossa vida, é uma pergunta muito atual, é uma pergunta que eu faço para Jesus. Senhor,
você pode me ensinar a orar? Você pode me ensinar a fazer isso de forma leve, de forma fluida, sabe? Uma forma que não pese para mim, de uma forma que não seja um fardo. Então Jesus, ele faz isso, porque ele é um mestre dos mestres, amém? Ele é o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso mestre, o nosso professor. Ele é aquele que nos ensina, ele é o nosso exemplo. Então, hoje nós vamos ver aqui algumas coisas que Jesus nos ensina sobre oração. E a primeira coisa que Jesus ensina é orar sempre. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente percebe que oração era algo que Jesus fazia sempre, né? Era uma prática constante na vida do Senhor Jesus. Lucas 5,16 diz assim: Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. E aí, talvez a gente se pergunte assim, tá, eu preciso orar sempre, eu sei disso, a palavra de Deus diz orar e sem cessar, mas eu não sei orar. Então, como que eu vou orar sempre? Se eu não sei orar, não sei por onde começar. A coisa mais louca disso tudo é que você só vai aprender a orar orando. Oração é uma daquelas coisas que a gente só aprende a fazer de forma fluida e natural quando você faz. Então, por mais que você leia muitos livros sobre oração, isso é maravilhoso. Por mais que a gente assista muitas pregações, por mais que a gente veja muitos vídeos, você só vai aprender a orar orando. Então, você precisa praticar. Você precisa começar de onde você sabe, na sua simplicidade. Deus ama as coisas simples. Deus ama a nossa simplicidade, porque a simplicidade ela é carregada de sinceridade também. Então, comece de onde você sabe. Comece chegando a Deus com o seu coração aberto, com o coração sincero e pratique a oração. Orar se aprende orando. A gente precisa praticar, assim como muitos hábitos e disciplinas, a gente vai se aperfeiçoando conforme a gente faz. Você só vai conseguir subir, né, os níveis da sua vida de oração, os degraus de uma vida de oração, quando você ora. Então não adianta você ficar frustrado, pensando, mas eu não sei orar, então não vou orar. Então você não vai nunca mesmo aprender a orar, você não vai nunca mesmo conseguir evoluir, porque você precisa começar de onde você sabe, de onde você está. E mesmo que você não saiba nada, se achegue a Deus assim mesmo em oração, porque o Espírito Santo vai te conduzir. A palavra de Deus diz isso, que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então se coloca nesse lugar. Senhor, eu quero. Senhor, por onde eu começo? Se achegue à presença de Deus com confiança, porque a oração é um presente. Amém? Então, quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê que Jesus orava sempre. Jesus tinha a oração como uma prioridade. A oração para Jesus não era o último recurso dele, era o primeiro. Sabe, às vezes a gente tenta de tudo, quando nada funcionou, tudo deu errado, eu vou orar. Jesus, me ajuda. A gente inverte as coisas, né? Quando, na verdade, se a primeira coisa que a gente fizesse fosse ir até o Pai. Pai, você pode me ajudar? Pai, você como pais e mães, amém? Ele é o Pai perfeito. Então, quando você se coloca nesse lugar de buscar em oração, o Senhor vai te orientar. Então, não deixe a oração como último recurso, mas como o principal, como o primeiro. Amém? Então, Jesus orava antes de tomar decisões. Ele orou antes de escolher os 12 apóstolos. Lucas 6, 12, 13 diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Jesus também orou depois de grandes realizações. Você vai ver que depois da multiplicação dos pães, que alimentou mais de 5.000 pessoas, Jesus orou também. Isso está lá em Mateus 14, 20, 22, diz assim: todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali, sozinho com o Pai. Jesus também orou em momentos de alegria, depois do testemunho da missão bem-sucedida dos discípulos, quando ele envia lá os 70. Diz assim, Lucas 10, 21. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi do teu agrado. Então, Jesus também orou em momentos de alegria. Será que a gente lembra de orar para agradecer a Deus pelos momentos bons que a gente passa? Porque quando a gente está no perrengue, a gente lembra de Jesus, né?
Glória a Deus por isso, tem que lembrar mesmo. Mas sabe, gente, a gente tem muitos motivos para agradecer. A gente tem muitos mesmo. Mesmo que a gente ainda não tenha tudo que a gente sonhou. Você tem o que você precisa. E se você tem Jesus, você tem mesmo tudo o que você precisa, porque Ele é tudo o que você precisa. Porque a palavra de Deus diz que se a gente espera do Senhor somente as coisas dessa vida aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque o que Jesus tem para nós transcende essa realidade. Então, mesmo que você não tenha nada aqui, você tem uma casa nos céus, você tem um Senhor nos céus, você tem uma vida eterna em Cristo, onde um dia Ele vai enxugar todas as suas lágrimas, onde um dia você vai viver na presença dEle para sempre. Então essa é a principal esperança que nos motiva. Não é como vai estar o nosso emprego daqui a 5 anos, não é como vou estar financeiramente daqui a um mês. Não, essa não pode ser a nossa principal motivação. Então só por causa disso, você tem motivos de sobra para agradecer. Então seja grato, ore nos momentos de alegria também, porque o Senhor se agrada disso. O Senhor Jesus também orou em momentos difíceis, antes da crucificação, lá no Getsemane, a gente lembra disso, Lucas 22, 41 diz assim: Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. E lá em Filipenses 4, 6, eu quero ler com você também, porque é um versículo que toca muito meu coração. E diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, em momentos difíceis da sua vida, apresente os seus pedidos a Deus. Vá até o Pai, leve a Ele as suas dificuldades. Sabe, às vezes a gente está numa agonia, numa ansiedade, numa angústia, e naquela sede de experimentar paz em meio à dificuldade. Mas sabe como que se experimenta a paz que excede o entendimento? A Bíblia aqui acabou de te contar que se experimenta a paz que excede o entendimento quando você apresenta os seus pedidos a Deus. Porque no momento que você lança, que você entrega, você descansa. Aquele fardo sai das suas costas e você confia. E a partir desse momento de entrega, a paz que excede o entendimento invade o teu coração. E você pode experimentar isso em outro nível, em oração, em entrega. Então, em momentos difíceis, não deixe de lhe apresentar os seus pedidos a Deus. O Senhor é o nosso socorro bem presente. Amém? Você crê nisso, que Ele é o seu socorro bem presente na angústia? Ele está ali para te ouvir. Ele quer ouvir os seus pedidos. Ele quer socorrer você nos seus momentos de aflição, porque Deus é bom. Independente de qualquer coisa, Deus é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, que você entregue ao Senhor os seus pedidos em momentos de dificuldade. Então, a gente consegue ver, olhando para a vida de Jesus, alguns exemplos aqui que eu falei, para mostrar que Jesus, Ele considerava a prática da oração uma prioridade, sabe? Ele valorizava a oração, porque orar é valorizar. Valorizar a presença de Deus, valorizar a intimidade com o Pai, valorizar a comunhão com o Espírito Santo. Então, que em nome de Jesus nós venhamos orar sem cessar. Ainda que você não saiba por onde começar, confia no Senhor e só começa. Que o Senhor, Ele vai te guiar por esse caminho da oração. Amém? Segunda coisa que o Senhor Jesus nos ensina: orar de forma sincera. Diz assim em Mateus 6, versículos 7 e 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Outro versículo que diz assim, Mateus 20, 32, 34, diz assim: Jesus parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? E responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. E imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Então, orar de forma sincera. Gente, concorda comigo que a base para todo relacionamento é a sinceridade? Amém?
Quando a gente se relaciona com alguém, seja com o nosso cônjuge, seja com amigos, sabe, com familiares, tudo que a gente quer é que a pessoa seja sincera e verdadeira com a gente. Por mais simples que seja, sinceridade é tudo, certo? E Deus não é diferente nesse quesito. Ele também quer sinceridade nas nossas orações. Sabe, o Senhor não quer que as minhas orações e as suas orações sejam aquelas orações mecânicas, como se fossem rezas, que a gente repete a mesma coisa sempre, mas na verdade você nem sabe o que você está falando, sabe? Virou uma religiosidade, uma prática religiosa. E aí, a gente precisa lembrar que oração é um presente, um privilégio, um relacionamento. Sabe, quando a gente fica repetindo as mesmas coisas sem ter nem ideia do que a gente está falando, isso não é relacionamento. Isso é uma coisa mecânica, uma religiosidade fútil, vazia. Deus não quer isso de mim, de você. Deus quer se relacionar com a gente. Então seja sincero com Ele, até porque a gente não surpreende Deus em nada. Deus nunca vai ser pego de surpresa pela gente. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece o nosso interior. Ele conhece até aquelas coisas que a gente mesmo não conhece da gente. A gente se surpreende com a gente, né? Tem hora que você fala, nossa, meu Deus, como eu fui capaz. Ele já sabia que você seria capaz. Ele sabe das suas fraquezas. Mas Ele não está ali para te acusar, sabe? Ele não está ali para acabar de te derrubar. Deus é Pai. Ele te ama. Ele quer que você abra o seu coração e seja sincero. Ele quer que o relacionamento entre você e Ele cresça. Cresça em intimidade, cresça em afeição, cresça em amor. E isso depende de uma sinceridade da nossa parte. A gente não precisa esconder nada do Senhor. A gente não precisa, sabe por que a gente não precisa esconder nada do Senhor? Porque todas aquelas coisas ruins e impuras que a gente tem dentro da gente, só Ele pode resolver. Só Ele pode resolver. Então, se você não contar para Ele, se você não abrir o seu coração para Ele, você não tem mais a quem recorrer. Porque todo mundo está na mesma condição, sabe? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Ele é o Pai perfeito. Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Sabe? Quando você lembra daquele episódio do leproso? Eu não sei se alguém aqui já viu The Chosen, mas tem uma cena do leproso, em que o leproso se aproxima de Jesus, e os discípulos ficam apavorados, pensando, meu Deus, se Jesus encostar nesse cara, ele vai ser contaminado por essa lepra. Mas não. Quando Jesus toca no leproso, é o leproso que fica puro também. Sabe, porque as nossas iniquidades, o nosso pecado não atinge Jesus, mas a santidade dele me santifica e santifica você. Então você pode se aproximar do santo, você pode se aproximar do puro, você pode se aproximar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque é Ele que vai resolver os seus problemas, é Ele que vai resolver o seu interior, que muitas vezes está sujo, pesado, doendo. É o Senhor que tem cura interior para você. Então se aproxima dEle. Com sinceridade, do jeito que você está mesmo. Se você está sentindo inveja de alguém, se aproxima com inveja. Porque é o Senhor que vai curar essa inveja, é Ele que vai tratar. Se você está sentindo ódio de alguém, se aproxima com ódio mesmo, porque Ele é o amor. O vínculo da perfeição é Ele que vai te tratar com amor. Sabe, se aproxima dEle do jeito que você está. Não espere melhorar para vir até Jesus, porque é Ele quem melhora você. Amém? E aí, quando a gente olha para essa passagem aqui dos cegos, os cegos que se aproximaram dele e pediram por misericórdia, Jesus para eles e pergunta, o que vocês querem que eu faça? Gente, parece muito óbvio, mas não é. O que vocês querem que eu faça? Gente, eles são cegos, né? Eles querem ver. Parece óbvio, mas não é. Sabe, porque eles eram cegos, então eles ficavam ali à beira do caminho mendigando também. Então, por conta daquela cegueira, eles dependiam das ofertas, né, das pessoas, das esmolas das pessoas. Então, a partir do momento em que eles falam, que Jesus pergunta, o que vocês querem que eu faça? Sabe, eu entendo que é como se Jesus estivesse perguntando assim, o que vocês querem exatamente? Vocês querem que o problema de vocês seja resolvido pela raiz do problema ou vocês querem só mais uma esmola? Mas aí eles sabem o que eles querem ver. Sabe, isso tira eles daquela condição. Por quê? Porque muitas vezes ficar à beira do caminho mendigando é uma zona de conforto. Porque você está ali mesmo, já está ruim mesmo, já estou aqui mesmo, dependendo da ajuda dos outros e assim vai continuar. Sabe, mas o Senhor quer cortar o mal pela raiz, o Senhor quer dar visão, porque a partir dessa visão você se levanta, você anda, você é reinserido na sociedade, você sai da sua zona de conforto e agora você pode trabalhar com as suas mãos, você pode prover o seu sustento, você não precisa mais ficar dependendo dos outros. Então, muitas vezes o que parece óbvio não é tão óbvio assim.
Às vezes a gente chega em Jesus, Senhor, eu estou com uma dor no meu coração, Senhor, cura a minha dor. E aí Jesus pergunta para você, o que você quer que eu faça? Você quer que eu só dê um paliativo na sua dor, ou você quer que eu te leve a perdoar os seus ofensores, porque é a falta de perdão que está te levando a essa dor? Você entende? Jesus muitas vezes vai tirar você da sua zona de conforto, porque Ele quer te levar a outro nível. Ele quer tratar as suas dores, Ele quer curar as suas feridas, Ele quer tirar o mal pela raiz. Jesus não fica dando paliativo não, gente, na gente. Deus é maravilhoso. Deus, Ele resolve direito, resolve por completo. Ele resolve a coisa mesmo. Então, Ele vai fazer você ir lá e liberar perdão. Isso dói muito. Mexer na ferida dói muito. A gente tem aprendido tanto aqui. Seja sincero com Jesus, vai valer a pena. Outra coisa que Jesus nos ensina sobre oração. Orar com motivações conectadas ao coração de Deus. João 14:13 diz assim, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Gente, isso é poderoso demais, é um presente. O nome de Jesus é um presente dado à família, né? Nós somos a família que recebemos esse nome de presente. Um nome que está acima de todo nome. Um nome em que nós cremos, depositamos a nossa fé e através desse nome nós somos salvos, somos curados, libertos, redimidos, lavados. E por aí vai tantas outras coisas maravilhosas que eu poderia ficar aqui a noite toda e não seria suficiente para dizer tudo que o nome de Jesus representa para a gente. Então, quando você ora em nome de Jesus, você tem que orar alinhado com o coração de Jesus, porque olha só, você se apropria desse nome. E é como se Jesus estivesse orando aquilo que você está orando. Sabe, é a mesma coisa que tipo assim, pastor Zé Mauro pede para eu pegar um livro lá na livraria em nome dele. É como se ele estivesse indo lá, pegar um livro, ó, eu vim aqui pegar um livro em nome do pastor Zé Mauro, ela vai me dar. Porque é como se ele estivesse fazendo isso, porque é uma autoridade. E Jesus é a mesma coisa, quando você ora, Senhor, eu peço em nome de Jesus. Você está usando a autoridade de Jesus, você está usando o nome de Jesus, você está usando a pessoa de Jesus. Gente, isso tem um peso muito grande. Não só de glória, mas de responsabilidade. De saber que você precisa pedir as coisas alinhadas com o coração de Jesus, né? Já que você está representando Ele, então você precisa saber o que Ele gostaria que você pedisse. O que Ele gostaria, o que deixaria Ele feliz e satisfeito. Então a gente precisa ter muito cuidado, gente, com as nossas motivações. Sabe? Tiago 4:2 e 3 diz assim, vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Orações feitas por motivação egoísta, maldosas e erradas não são orações feitas em nome de Jesus. Então a gente precisa ter muito cuidado com o nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com as nossas motivações. Provérbios diz que a gente pode achar que tudo que a gente faz está certo. Mas o Senhor julga as nossas intenções, porque Ele conhece o nosso interior, sabe? E muitas vezes, imagina, a pessoa está orando por dons do Espírito Santo, dons para se mover. Por que você quer se mover nos dons? Qual é a sua motivação para isso? Sabe, isso é uma coisa que Deus vê. Isso é uma coisa que Deus olha atentamente. Por que você está pedindo o que você está pedindo? É para edificar os outros? Ou é para a sua própria glória? Para você se engrandecer ou para você simplesmente se sentir aceito em um grupo, pertencer a algum grupo de pessoas que se movem no mesmo dom? Por quê? Sabe? Ou por que você pede para que Deus prospere você na sua vida financeira? Qual é a sua motivação? Generosidade no reino? Ou mostrar uma vida, ostentar uma vida, sabe, que vai te levar em decadência emocional? Gente, Deus cuida. Deus é o nosso Pai. Sabe? Então, se Ele vê o seu coração e percebe que, poxa, minha filha está me pedindo isso, mas essa motivação aqui ainda não está certa. Ele não vai te dar enquanto essa motivação não for corrigida, porque Deus te ama e Ele quer o seu bem. E Ele sabe que se Ele te der aquilo ali, com aquela motivação, você vai sucumbir. Sabe? Você vai ser destruído por essa motivação, por esses sentimentos. Então, o Senhor primeiro vai tratar o seu coração. Deus primeiro vai tratar as suas motivações, até você estar pronto para receber aquela bênção, aquele dom, se mover naquilo que você tanto sonha. Uma vez eu fui pega assim por um livro que eu li, O Deus Esquecido, do Francis Chan. Maravilhoso esse livro. E ele falava assim,
tantas pessoas pedem pelo Espírito Santo, clamam pelo Espírito Santo. Mas por que você quer o Espírito Santo? E eu falei, cara, que pergunta doida é essa? Eu nunca vi ninguém perguntando um negócio desse. E ele falava exatamente sobre a motivação. Por que você quer o Espírito Santo? Você entende o que é pedir por ele? Você entende o que é ter mais do Espírito Santo? É você ter menos controle da sua vida. É você morrer mais para você. Sabe? É você morrer mais para você. Estar mais rendido à vontade de Deus. Isso tem um preço a ser pago. Você entende? Sabe? Então, assim, tem muita gente que pede, eu quero poder, quero o Espírito Santo. Para quê? Para mostrar para os outros que você se move, que você... Enfim, você entende a motivação? Como nós precisamos estar alinhados com o coração de Deus. Ele quer te dar o Espírito Santo. Sabe, é o maior presente que Ele pode dar para mim e para você. É esse batismo de fogo, esse batismo do Espírito Santo. Mas até isso a motivação precisa estar certa. Senão a gente vai sucumbir. E Deus não quer isso. Porque Ele não é o gênio da lâmpada, que você faz 1 trilhão de pedidos e Ele atende até 3. Não, Deus é Pai. Ele ouve o seu pedido, mas Ele só vai te dar aquilo que for bom para você, que for bom para o seu crescimento, que for bom para a sua edificação e quando você estiver pronto para receber, sabe? Então, nós precisamos avaliar as nossas motivações, fazer um autoexame sempre. E olha, naturalmente, as motivações do ser humano, elas são corrompidas, né, por causa do pecado. Então, tudo que a gente quer, naturalmente, sem o Espírito Santo, sem Deus, é corrompido. Todas as intenções do ser humano são corrompidas. Mas olha, nós recebemos um novo coração. E eu queria que você olhasse para aquele quadro ali, ó. Como esse quadro tocou meu coração no domingo. Nossa, quando eu olhei para ele, eu falei, Deus, obrigado por esse presente. Aquilo ali é um novo coração que Deus deu para mim e para você. É um coração de carne que Ele colocou no lugar de um coração de pedra. Um coração endurecido pelo pecado. Um coração de dura cerviz que só tem motivações horríveis e erradas. E intenções corrompidas pelo pecado. Mas agora... é possível você querer certo. É possível você ter a motivação correta. É possível você estar alinhado ao coração de Deus, por certeza que tudo aquilo que você pedir ao Senhor, Ele vai te dar. Amém? A palavra de Deus diz isso. As nossas motivações, transformar as nossas intenções, porque agora isso é possível. Isso é possível por causa da obra redentora de Cristo. Amém? Outra coisa que Jesus nos ensina sobre oração, orar com fé. Mateus 21, 22 diz, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tiago 1, 6 a 8 diz assim, peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Gente, não tem como orar sem fé, porque o próprio ato da oração exige fé de você. Se você não acredita, você é louco então de fechar o seu olho e começar a falar sozinho. Se você não crê que existe uma pessoa ali atenta te ouvindo, então é muita loucura fazer o que a gente faz. Mas a gente crê. Amém? Então você precisa colocar a sua fé em ação. Porque as coisas no reino, não é primeiro eu vejo e depois eu creio. Não. Primeiro eu creio, depois eu vejo. Primeiro eu dou o passo, depois Deus coloca o degrau. Isso é fé, é certeza, é convicção, é um firme fundamento. Sabe? Então a gente precisa orar com fé. Se você não orar com fé, você não vai receber nada do Senhor. Porque tudo que Deus tem pra gente, a gente só acessa pela fé. O meu justo viverá pela sua fé. Assim diz a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6 diz isso. Sabe? E sabe por que que Deus não se agrada quando a gente se chega a Ele sem fé? Porque se você não crê, Ele não pode fazer nada por você. E isso não só deixa Ele indignado, como deixa Ele completamente entristecido. Porque o que Ele mais quer é te abençoar. Sabe, o que Ele mais quer é vir em seu favor, é intervir nas suas causas, é abençoar a sua família, é trazer o seu cônjuge que ainda não é convertido, é salvar a sua casa, é curar a sua enfermidade. É o que Ele mais quer. Mas se você não crer, Ele simplesmente não pode fazer isso por você. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus.
porque Ele gosta de presentear aqueles que o buscam. Então, se você não busca e não crê, como Deus vai te presentear? Então, não entristeçais o Espírito de Deus, creia, use a sua fé, exercite a sua fé, se achegue a Deus em oração com expectativa. A gente não ora para ver se alguma coisa vai acontecer. A gente ora porque a gente crê que vai acontecer, porque a gente crê que a oração são céus abertos, é o céu invadindo a terra. Quando você ora e se coloca em posição de rendição, você está dizendo, Senhor, abre os céus sobre essa situação. E Deus se alegra em abrir mesmo os céus e intervir. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Você crê nisso? Que Deus tem prazer em nos abençoar? Eu creio nisso firmemente no meu coração. Então, são céus abertos sobre nós. Exercite a sua fé, ore com fé. Não deixe a dúvida ou a incredulidade roubar de você aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Sabe, a gente vai ter a escola do sobrenatural aqui no final de semana. Mas a gente só vai acessar o sobrenatural se a gente crer. Amém? É a nossa fé que traz o sobrenatural para a nossa realidade. O sobrenatural já está lá, já está tudo pronto, gente, já existe. O reino de Deus é concreto, é mais real do que tudo isso aqui que a gente vê. Mas a gente só consegue acessar essa realidade quando a gente crê. Então creia, creia no Senhor Jesus, creia no poder de Deus, creia no Espírito Santo, creia no seu Pai, porque Ele quer fazer. E se você entregar a sua confiança, Ele vai fazer. Aqueles que olham para Ele não ficarão decepcionados. Coloque a sua fé em Jesus e você vai ser surpreendido por aquilo que Ele vai fazer por você. Amém? Então, para concluir com você, Deus sempre responde as nossas orações, sempre. Sempre responde as nossas orações. Mas nem sempre como nós gostaríamos. Né? Às vezes você quer ouvir um sim, mas Ele vai dizer não. Às vezes você vai querer, Senhor, amanhã. Não, espera. Então, Deus sempre vai responder as suas orações. Seja sim, seja não, seja espere. Então, espera no Senhor, acalma o seu coração. Se Deus disser um não para você, é porque Ele te ama. Se Ele disser sim para você, é porque Ele te ama também. E se Ele disser espere, é porque Ele te ama também. Então, confia no Senhor, confia no amor de Deus por você. A gente não pode ver nem um segundo à frente do agora, mas Deus está lá no nosso futuro. Então confia em quem já está no seu futuro, confia naquele que te formou no ventre da sua mãe, confia naquele que já escreveu todos os seus dias no seu livro. Quer uma pessoa mais confiável do que essa? Não existe. Confia no teu Criador, confia, porque Ele sabe o que é melhor para você. Amém? Eu queria que você ficasse de pé agora. Nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Então, vamos pedir a Deus que nos ajude nessa jornada, sabe? Não tenha medo, não tenha vergonha de você chegar a Deus. Deus ama a nossa simplicidade. Você já ouviu uma criança orar? Às vezes parece tão bobo, né? Às vezes ora pelas bonecas, pelos brinquedos. Mas é tão simples e tão verdadeiro. Ore como uma criança. Se achegue a Deus com um coração de criança, um coração simples, um coração sincero, um coração que se derrama diante da presença dEle. Você não precisa usar palavras difíceis, palavras elaboradas. Gente, Deus não se impressiona com nada disso. Você sabe o que impressiona o coração de Deus? Um coração quebrantado e contrito. Esse coração o Senhor não resiste. Amém? Então agora eu queria convidar você para fazer uma coisa. Nós vamos orar. Amém? Então eu queria que você viesse aqui na frente para a gente orar. Se você tem algum motivo de oração, traga os seus pedidos ao Senhor agora. E enquanto a gente vai cantar, vem aqui orar. Não fica com vergonha não, porque os ouvidos do Senhor estão inclinados para esse lugar e estão atentos à sua oração. Amém? Glória a Deus.